E imagine isso por um momento. Você atrasou durante anos, desafiou desafios que quase te fizeram desistir e finalmente alcançou o tão sonhado sucesso. O dinheiro está na conta, o reconhecimento chegou, as pessoas te admiram. Mas então, algo estranho acontece. O fogo dentro de você começa a diminuir. Os dias passam e aquela sensação de conquista vai sumindo. O que antes era um grande sonho agora parece algo comum. E, de repente, sem perceber, você entra em um ciclo perigoso. A estagnação. Você já viu isso acontecer antes? Grandes atletas que dominaram o esporte e depois desapareceram. Empreendedores contratados que construíram impérios e, alguns anos depois, faliram. Artistas que lançaram sucessos mundiais, mas nunca conseguiram repetir o feito. Por quê? Porque alcançar o sucesso é apenas a primeira fase do jogo. A verdadeira questão não é como chegar lá, mas como continuar crescendo sem se acomodar. Se você já sentiu que perdeu a motivação depois de atingir uma meta, ou se tem medo de chegar no topo e depois não saber o que fazer, então este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre a mentalidade da melhoria constante. A única coisa que separa aqueles que brilham por um momento, aqueles que constroem legados imortais. Vou te mostrar os perigos invisíveis do sucesso, o que fazer para manter a chama acesa e como transformar cada conquista em um trampolim para algo ainda maior. Se você quer viver uma vida onde a evolução nunca para, fique comigo até o final. E não esqueça, no próximo vídeo vamos falar sobre um tema ainda mais poderoso: o impacto que você causa nas pessoas ao compartilhar sua história de crescimento. Antes de entrarmos nas estratégias, vamos deixar uma coisa bem clara: sucesso não significa destino final. Ele é apenas um marco em sua jornada. Mas você sabe qual é o problema? A maioria das pessoas segue o sucesso como uma linha de chegada. Elas correm, se esforçam, dão tudo de si para alcançar um objetivo. E quando chegam lá, perdem a direção. É como um atleta que treina a vida inteira para uma única competição e quando ganha, não sabe mais pelo que lutar. Mas aqui está a verdade. O sucesso pode ser o seu maior inimigo, se você não souber o que fazer depois de alcançá-lo. O que acontece com quem para se desafiar? A estagnação começa devagar. Primeiro vem a sensação de conforto, depois o sentimento de que não precisa mais se esforçar tanto. E quando percebe, já se passaram anos sem progresso. O sucesso, que antes parecia eterno, começa a desaparecer. E o pior, o mundo não espera por ninguém. Se você quiser crescer, alguém mais famoso assuma o seu lugar. Então, o que diferencia aqueles que continuam crescendo e evoluindo, aqueles que alguns não esquecem? A resposta está na busca constante por melhoria. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como manter essa busca viva dentro de você e garantir que cada conquista seja apenas o começo de algo ainda maior. Agora que entendemos o perigo da acomodação, vamos direto ao ponto. Como evitar cair nessa armadilha e garantir que o sucesso seja apenas o início de sua jornada? A resposta está na mentalidade. O problema não é alcançar um objetivo. O problema é acreditar que esse objetivo é suficiente. A zona de conforto é sedutora, mas também é um cemitério de sonhos. Pessoas que conquistam algo grandioso e param por aí, acabam gredindo. Isso acontece com empreendedores, atletas, artistas e qualquer pessoa que tenha um dia brilhou e depois foi esquecido. Pense no seguinte: quantas histórias você já ouviu de pessoas que chegaram ao topo e anos depois desapareceram? Empresas gigantes como Kodak e Blockbuster dominaram seus mercados, mas caíram porque acreditaram que já tinham vencido o jogo. Enquanto isso, empresas como Amazon, Tesla e Apple continuam inovando sem parar. Elas entendem uma verdade simples:
O topo não é um lugar, é um estado de evolução constante. Agora, como evitar essa armadilha? Como garantir que seu sucesso inicial seja apenas um degrau para algo ainda maior? A primeira estratégia é simples, mas poderosa: definir novos desafios antes mesmo de alcançar o objetivo atual. Isso mantém sua mente sempre em movimento e evita a sensação de vazio depois de uma grande conquista. Michael Jordan não se contentou em ser campeão. Ele queria ser o melhor da história. Queria bater discos, desafiar seus próprios limites todos os dias. Quando ele ganhou um título, já estava pensando no próximo. Esse é o segredo dos gigantes. A segunda estratégia é ainda mais crucial. Nunca permita que a zona de conforto te seduza. O sucesso traz estabilidade, e essa estabilidade pode ser perigosa. Quando você sente que já fez o suficiente, seu cérebro começa a desacelerar. É como um leão que caça ferozmente quando está com fome, mas fica atento depois de comer. O problema: no mundo real, a fome sempre volta. E quem para de caçar morre de fome quando menos espera. Veja o que aconteceu com muitos campeões mundiais de boxe. Depois de conquistar o cinturão, começando a relaxar. Treinam menos, acreditam que já são invencíveis. E quando percebem, são derrubados por alguém mais faminto. Foi exatamente isso que aconteceu com Mike Tyson contra Buster Douglas. Tyson era o rei absoluto, mas relaxado. Douglas estava com sangue nos olhos, e o resultado? Tyson foi nocauteado. O terceiro ponto essencial é manter a consciência do iniciante. Isso significa que, independentemente do seu nível de sucesso, você deve continuar aprendendo, evoluindo e se reinventando. Grandes nomes como Steve Jobs, Elon Musk e Kobe Bryant foram obcecados por crescimento. Eles não se viam como lendas, mas como eternos aprendizes. Steve Jobs, por exemplo, fundou a Apple, foi demitido da própria empresa, depois voltou e revolucionou a indústria mais uma vez. Ele poderia ter desistido, poderia ter dito: eu já fiz minha parte. Mas ele sabia que o verdadeiro sucesso não é um troféu que você coloca na estante. É uma jornada sem fim. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia? Aqui estão 3 passos práticos que podem mudar sua vida. Autoavaliação constante. Toda semana, pergunte a si mesmo: eu estou crescendo ou apenas repetindo o que já sei fazer? Se a resposta para repetindo, está na hora de se desafiar de novo. Coloque metas além do que você acha possível. Se seu objetivo era faturar $10 mil por mês, dobre para 20 mil antes mesmo de atingir o primeiro. Isso mantém seu cérebro sempre em estado de crescimento. Cerque-se de pessoas que te desafiem. Se você é o mais inteligente ou bem-sucedido do seu grupo, está na hora de mudar de ambiente. Grandes mentes crescem juntas. Agora que entendemos como evitar a armadilha da acomodação e manter a mentalidade de crescimento, precisamos explorar algo ainda mais profundo: como sustentar essa busca constante por melhoria ao longo da vida. Muitas pessoas começam cheias de energia, determinadas a não parar no primeiro sucesso, mas com o tempo a chama começa a enfraquecer. A pergunta é: por quê? O motivo é simples: o cansaço mental e emocional. Manter-se em estado de crescimento exige esforço. Exige se desafiar, sair da zona de conforto e lidar com o desconforto constante. E aqui está a diferença entre aqueles que continuam crescendo e aqueles que estagnam. Os primeiros aprendem a se apaixonar pelo processo, não apenas pelo resultado. Pense nos maiores atletas do mundo. Eles não treinaram apenas para ganhar campeonatos. Eles treinaram porque amam o jogo. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um dos jogadores mais disciplinados da história. Ele já conquistou tudo o que um jogador de futebol poderia sonhar. Mas, mesmo assim, continua treinando como se fosse um novato tentando sua primeira chance. Por quê?
porque ele ama uma jornada. Para ele, vencer é consequência de um processo do qual ele se tornou viciado. E é exatamente isso que você precisa desenvolver, uma obsessão saudável pela evolução. Agora, a pergunta é: como manter essa chama acesa, mesmo depois de várias conquistas? A primeira resposta está em um conceito poderoso chamado metas progressivas. Imagine que você está subindo uma montanha. Quando chega ao topo, você pode simplesmente ficar lá, admirando a vista. Mas o verdadeiro vencedor não para. Ele vê aquele topo apenas como um novo ponto de partida para uma montanha ainda maior. É assim que grandes mentes operam. Jeff Bezos criou a Amazon e poderia ter parado ali, mas não. Ele viu que poderia se expandir para novos mercados. Depois criei a Blue Origin, uma empresa de exploração espacial. Ele não precisa disso, mas ele sabe que parar de crescer é o mesmo que começar a morrer. E como você pode aplicar isso na sua vida? Simples. Nunca define sua meta final. Sempre que estiver perto de atingir um objetivo, defina um novo. Nunca deixe que sua mente caia na ilusão de que chegou lá. O verdadeiro sucesso não é um destino, é um processo contínuo de evolução. Agora vamos falar sobre um segundo ponto essencial, o poder da reinvenção. Muitas pessoas acham que continuam crescendo significa apenas fazer mais do mesmo, mas na verdade, o segredo está em se reinventar constantemente. Olha para artistas como Madonna e David Bowie. Eles não ficaram presos em um único estilo. Eles se reinventaram várias vezes ao longo das décadas. E foi isso que os mantiveram no topo. Grandes empresários fazem o mesmo. Grandes competições fazem o mesmo. Você também precisa aplicar isso na sua vida. Pergunte-se: o que posso aprender de novo? Como posso evoluir? Como posso me transformar em uma versão ainda melhor de mim mesmo? E aqui vem um terceiro ponto crucial: a importância do ambiente certo. Se você quer crescer constantemente, precisa estar cercado de pessoas que também estão em busca de evolução. Se você é o mais inteligente ou o mais bem-sucedido do seu círculo, isso significa que você parou de crescer. Veja o que aconteceu com Kobe Bryant. Ele já foi um dos melhores jogadores da NBA, mas em vez de relaxar, foi até Michael Jordan para saber mais. Ele sabia que sempre havia algo novo para descobrir, um novo nível para alcançar. Ele não era cercou de pessoas que apenas o admiravam. Ele se cercou de pessoas que o desafiaram. Então olhe para o seu círculo social agora. As pessoas ao seu redor te inspiram a crescer ou fazem se sentir confortáveis onde estão? Se a resposta for conforto, é hora de encontrar um ambiente novo. E, finalmente, o último ponto que tudo amarra isso: o compromisso diário com a disciplina. É fácil se sentir motivado depois de ouvir palavras de renovação. Mas o que realmente importa é que você faz todos os dias. O sucesso contínuo não é resultado de explosões de motivação. Ele é resultado de uma rotina disciplinada e inabalável. Se você olhar para os melhores em qualquer área, verá um padrão. Eles têm hábitos específicos. Eles não dependem da vontade do dia. Eles simplesmente fazem o que precisa ser feito, independente das instruções. Se quiser continuar crescendo, precisa ter uma rotina que te leve ao próximo nível. Aqui estão 3 hábitos simples, mas poderosos, que podem transformar sua vida. 1. Aprenda algo novo todos os dias. Pode ser um livro, um curso, um insight de um mentor. Seu cérebro precisa ser constantemente alimentado com novos desafios. Mantenha um diário de progresso. Escreva onde você está, onde quer chegar e o que precisa fazer para continuar crescendo. Isso evita que você perca nenhum conforto. Desafie-se constantemente. Faça algo fora da sua zona de conforto toda semana. Isso pode ser um novo projeto, um novo treino, uma nova meta. O importante
é manter seu cérebro acostumado a crescer. Agora, chegamos ao momento mais importante. A decisão está em suas mãos. Você pode simplesmente admirar essas ideias ou pode aplicá-las na sua vida e se tornar a melhor versão de si mesmo. O que você vai escolher? Agora pare um momento e pense. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Você quer ser alguém que atingiu um grande objetivo e depois ficou preso no passado? Ou alguém que continua crescendo, evoluindo e surpreendendo até o que separa as pessoas comuns das lendas não é apenas o talento ou algo assim. É a capacidade de nunca parar de se desafiar. Entender que cada vitória é apenas um novo ponto de partida. Se você quer que seu legado dure, precisa viver com um mantra. Simples, o próximo nível sempre existe. Agora eu quero te lançar um desafio. Comente aqui qual será seu próximo grande objetivo. Não importa se é na carreira, nos negócios ou na vida pessoal. Declare isso agora. O primeiro passo para evitar a estagnação é um novo desafio em mente. E, claro, se inscreva no canal para continuar essa jornada de evolução comigo. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso: o impacto de compartilhar sua história de crescimento com o mundo. Se você quer inspirar pessoas e deixar sua marca, não perca o próximo episódio. Nos vemos lá!